Seguimos então ao vivo para todo o Brasil e agora com os mesmos assuntos, mas trazendo para vocês um outro ponto de vista. Sempre num debate muito democrático. Ricardo Baronovski, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elizavec, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá então, mais um dia aqui com Ricardo Baronovski, vou trazer-te o primeiro assunto. Ricardo, os senadores apresentaram um texto alternativo à PEC dos precatórios, ampliando o Auxílio Brasil para 21 milhões de famílias, para que esse montante, não é, essa parcela enorme, 21 milhões, possam receber o benefício. O texto contém uma emenda substitutiva que propõe a retirada das despesas com precatórios do teto de gastos em 2022. A proposta foi elaborada pelos senadores Alessandro Vieira, José Aníbal e Oriovisto Guimarães. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reagiu de forma contrária a essas modificações, que ele considerou como um grande erro. Ricardo Baronovski, qual a sua opinião, sobre essas modificações envolvendo um assunto que já está um tanto quanto espinhoso, não é? A PEC dos precatórios. Perfeito, Elisa. Essa emenda substitutiva ela é conhecida como PEC alternativa. Ela altera alguns pontos do texto que surgiu da Casa Baixa, da Câmara dos Deputados, trazendo uma nova reflexão para o Senado Federal. O que isso sinaliza politicamente? Que o texto, como aí está, não será aprovado. Eles observaram que há uma resistência em relação ao não pagamento, como se diz, calote dos precatórios, e estão tentando encontrar o meio termo nessa situação. Para que fique muito claro, o que essa emenda substitutiva propõe? Uma exceção ao teto de gasto. Seria uma excepcionalidade de um fura-teto em 2022. Dizendo o seguinte, excepcionalmente, em 2022, será excepcionado o limite de gastos para permitir o pagamento dos precatórios. Vejo com muita preocupação, hoje no direito financeiro, o princípio que rege a ação do Estado é a responsabilidade fiscal. Imagine você, cotidianamente, vai fazer uma compra que você não sabe se tem recurso, ou seja, não há uma contrapartida econômica. Será que eu consigo honrar e vai exceder o meu gasto? Aí vem aquela famosa frase, né? Só se vive uma vez, aí chega a fatura do cartão de crédito e você percebe que você vai ser punido todo dia por aquele excesso cometido. Então é a situação que a gente se encontra hoje. Furando esse teto em 2022, a pergunta é: de onde sairá esse dinheiro? Porque a proposta como se vem alternativa, ela conseguiria honrar simultaneamente tanto para 21 milhões de brasileiros o Auxílio Brasil, quanto também pagar os precatórios. Seria o melhor dos mundos, mas de onde sai o dinheiro? Ontem eu assisti aqui na CNN, o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, ele apresentou um projeto que, aliás, já está tramitando, parece até que está na mão do Tasso Gereissati, de alguns economistas da FGV do Rio de Janeiro, que tentariam trazer a solução para esse nó górdio, esse problema insolúvel. E olha só que interessante, Elisa, falou assim, olha, se nós acabássemos com a emenda do relator, 18 bilhões e meio de reais, se reduzíssemos o fundo eleitoral na casa de 2 bilhões de reais e reduzíssemos o fundo partidário na casa de 1 bilhão de reais, já teríamos a solução para o problema. Mas parece-me que o problema é mais político do que econômico. E a liberação de 99 bilhões de reais vai, de fato, garantir, trazer uma segurança para esse grupo agora proposto, não é, de 21 milhões de brasileiros, Ricardo? Não tenho dúvida e acredito que ninguém tem dúvida da necessidade desse Auxílio Brasil. A nossa Constituição, ela é programática. Basta uma leitura, convido a quem assiste, abrir o artigo 3º e você verá mandamentos constitucionais. Reduzir a desigualdade, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, são ordens do poder constituinte originário para que o poder que aqui está implemente. O que está se fazendo nada mais é do que cumprir a Constituição. Então, obviamente, que o Auxílio Brasil é uma necessidade, viemos aí de um período pós-pandemia e nada mais é do que cumprir o artigo 3º. São programas, são tarefas, são objetivos fundamentais cumpridos pelo governo atual. 8 horas e 49 minutos, quase virando 8 horas e 50. Vamos ao próximo assunto, enquanto o Ricardo vai se hidratando as cordas vocais, para na sequência trazer a opinião. O Senado Federal aprovou por unanimidade o projeto de lei que equipara os crimes de racismo e de injúria racial. De acordo com o projeto, será considerado a conduta de injuriar alguém
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A matéria segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Ricardo, quero te ouvir a respeito dessa caminhada, não é? Da matéria que foi então discutida, debatida entre os senadores e segue agora para os deputados. E mais, se na vida real, se no mundo prático, a gente vai ver alguma consequência positiva de haver essa mudança? Excelente tema trazido pela CNN, parabenizo a pauta. E a gente precisa fazer uma distinção entre essas duas condutas graves e repugnantes. Primeiro é o racismo, é uma conduta discriminatória generalizada. Eu não individualizo a vítima. O bem jurídico tutelado aqui é a humanidade. Que fique muito claro que o racismo ele tem uma pena combinada na Lei 7716, uma pena que atinge até 5 anos, na minha opinião, uma pena baixa por uma conduta tão abjeta. Que fique claro isso, ele é inafiançável, ele é imprescritível e toda a pena de racismo está sujeita à reclusão. Quem disse isso não foi o legislador da 7716, foi a Constituição Federal, que a gente chama de mandado de criminalização. O que é um mandado de criminalização? É uma ordem para se criminalizar com mais intensidade aquela conduta. Isso é o racismo, que não se confunde, na teoria, com a injúria racial, onde eu individualizo a vítima. Ou seja, aqui é um crime contra a honra do Código Penal de uma vítima específica e não algo difuso. Que fique muito claro isso, uma pena menor, hoje no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, de 1 a 3 anos. E não tem esse recrudescimento de imprescritibilidade, inafiançabilidade e pena de reclusão. O que ocorre, Elisa, é que agora em outubro de 2021, muitos viram, o STF, e na minha opinião com acerto, muito acertada a decisão, e os especialistas, os técnicos desse tema também elogiaram, ele equiparou a conduta de racismo e injúria racial, ou seja, a injúria racial seria uma espécie de racismo. Para quê? Porque naquele caso concreto, a ofensora se beneficiaria pelo instituto da prescrição. Então imagina que uma conduta grave dessa, ela sairia impune. Nada aconteceria com ela. Então ele equiparou para tornar aquele crime imprescritível. E agora esse projeto de lei que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, ele nada mais faz do que colocar no papel a decisão do STF. Mas como estamos aqui num canal de grande repercussão e muitas vezes a consciência social não resolve, a noção de civilidade não adianta. E olha, trago até um número aqui, fiz até uma pesquisa ontem, professor Silvio, que traz esses dados com muito rigor, né, professor do Mackenzie, ele fala o seguinte: em 2019, 9.110 crimes raciais. Em 2020, 11.467. Um aumento de 25%. É inacreditável a falta de civilidade, mas já que o dever de consciência individual não resolve, vou apelar então para o direito penal. Hoje, quem comete um crime racial está sujeito a uma pena de até 5 anos, na minha visão baixa. Um crime imprescritível, daqui 20, 30, 40 anos ele pode ser punido, e imprescritível. A espada de Damocles fica pendente sempre sobre sua cabeça. Não vai receber fiança, o regime vai ser de reclusão, se for servidor, agente público, vai perder o cargo, se for de um estabelecimento, vai ter a suspensão do funcionamento do estabelecimento, vai se tornar reincidente e, obviamente, vai ser execrado publicamente. Então, trago aqui essa reflexão para que todos, se não tenham consciência da civilidade que seria natural ao ser humano, que então, pela força da lei, do direito penal, tenha mais cautela nas suas condutas. Se nós não somos naturalmente civilizados, tem de existir a lei, não é, Ricardo? Para organizar a todos nós seres humanos. E eu vou até pegar aqui, aproveitar a sua onda, porque disseste da importância da gente trazer esse tipo de assunto, porque todos nós estamos a todo momento aprendendo sempre, não é? Nós aqui também como jornalistas, a gente está sempre aprendendo, nós somos eternos alunos. Aí eu fui tentar entender, Ricardo, a diferença entre injúria racial e racismo, porque em teoria passa a impressão, para quem é leigo no assunto, de que na injúria racial já entra todo tipo de crime, está tudo certo. Mas eu fui ver que na teoria o racismo seria quando você ofende a toda uma raça. Então eu ofendo a um grupo de pessoas. E a injúria racial é quando eu ofendo a pessoa de maneira singular, né? Eu estou ofendendo um ser humano. E não só por questão de cor, mas também religião, idade, deficiência da pessoa. Isso seria a injúria racial. A diferença, Ricardo, até aproveitando que você é um professor e está habituado a dar essas explicações, é que o crime de racismo, ele é inafiançável. Agora, o de injúria racial passaria a ser também, em teoria, e é isso que vai acontecer.
Está contratada, viu, Elisa? Professora de Direito, gostei da explicação, muito técnico e didático. Olha, tem uma frase da ministra Carmen Lúcia, dos ministros também, não foi só dela, mas de vários ministros, falando o seguinte, que a injúria racial não é um crime contra a vítima, é um crime contra a humanidade. Por esse motivo, ele foi equiparado. Ele não tinha na lei esse tratamento inafiançável, imprescritível e reclusão. Hoje, como ele é equiparado a também a injúria racial e por esse projeto de lei segue o mesmo caminho, ele se coloca no mesmo patamar. Para que fique muito claro, inafiançável, vai ficar preso. Não tem fiança, nem pelo delegado, nem pelo juiz. Pena de reclusão pode começar com regime fechado, penitenciária, não é regime semiaberto, aberto e por aí vai. E também um crime imprescritível, pode passar o tempo que for, você continua sendo punido. O direito penal não vai te esquecer. Quando você ofende um, você ofende a todos, né? Não tem como você deixar de sempre ofender um grupo quando você comete um crime contra uma pessoa que representa um grupo. 8h56, próximo assunto que a gente traz aqui para vocês. Em entrevista aqui para o Novo Dia, o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, disse que pretende propor um novo pacto federativo nos primeiros 6 meses de governo, caso seja eleito. Como seria? Seria uma nova organização de responsabilidades, direitos e deveres entre os níveis de governo do país, seja esse nível federal, estadual ou municipal. Vamos ouvir então o que ele disse. Qual é a minha ideia? Ao invés de fazer uma negociação para a renitência da permanência no poder, eu pretendo propor a reforma que o país precisa nos 6 primeiros meses de governo. Porque esse é o tempo crítico em que a autoridade do presidente está recém-constituída pelo povo. Eu proponho que essa negociação seja feita ao redor de um novo pacto federativo, em que os governadores e prefeitos serão chamados para intermediar esse novo desenho do Pacto Federativo, que está fracassado hoje no Brasil, os estados estão quebrados, os municípios quebrados e o povo pagando caro pela precariedade das questões do serviço público. Seria um novo sistema proposto para organizar, né, essas esferas federal, municipal e estadual. De que maneira você avalia a proposta, caso seja eleito, de Ciro Gomes? Geralmente eu sou bastante econômico no tempo, viu, Elisa? Eu cumpro, mas hoje eu vou pedir Vênia para ficar 2 minutinhos só para explicar um pouquinho o federalismo, porque ele tocou num tema extremamente espinhoso e parece que é fácil. A gente se reúne, vai lá, faz, corta o tributo, tá tudo certo. E eu sou professor de Direito Constitucional, então assim eu vejo o tema com uma roupagem jurídica um pouco complexa. Para que fique claro, a federação, que é essa descentralização política, tem União, tem estados, tem Distrito Federal, tem municípios, são entes autônomos. A gente se inspira no modelo norte-americano, mas o nosso federalismo ele não é igual ao norte-americano, por um motivo histórico, que fique muito claro isso. Lá nos Estados Unidos, a formação é de um movimento centrípeto. O que é isso? As 13 colônias, que eram estados soberanos, cedem parcela da sua soberania e formam um ente central. Como eles são antecessores, eles guardam uma grande autonomia em relação ao ente central. Por isso que nos Estados Unidos, o Estado tem Código Penal próprio, alguns estados, se não aí a maioria talvez, tem até pena de morte, alguns vêm sendo abolindo recentemente, mas ele tem muita autonomia legislativa, ele é muito mais forte do que o ente central. Já no Brasil, o contrário. O movimento de formação da federação, essa descentralização, é o contrário. O império, que era o ente central, ele fragmenta, dando autonomia aos entes. Ele cede uma parcela da sua soberania e no movimento de centrífugo, né, para fora, a gente vê aí os estados ganhando soberania. Quem que fica mais forte aqui? A União. Por isso que no Brasil, a União tem um papel protagonista, hegemônico, e ela compete legislar sobre direito penal, civil, processo penal. Ela tem uma primazia nesse condomínio legislativo. Pensa que é o seu apartamento, cada um no seu andar. Aqui a União ocuparia um espaço maior de mais prestígio. Então veja como o tema é complexo, passa pelo federalismo, não adianta ter boas consequências práticas, é aquele discurso político, né? Consequencialista. A gente se reúne, vai lá, resolve. Mas, primeiro, é uma cláusula pétrea a federação, ou seja, ela é imodificável. Eu não posso fazer uma proposta de emenda à Constituição que tendente a abolir a federação. E, para terminar, o nosso federalismo ele é assimétrico. Mas a União pode tudo, o Estado não pode. Por exemplo, São Paulo fez videoconferência antes do Código de Processo Penal. Foi declarado inconstitucional, porque processo penal, quem legisla sobre esse tema é a União. Houve uma inconstitucionalidade. O que significa isso? O nosso federalismo, Elisa, ele é de cooperação. A União ajudando os estados e os municípios para desenvolver
desenvolver regionalmente. Veja a Zona Franca de Manaus, por exemplo, dando apoios, subsídios. Como que a gente vai implementar isso? E pela fala tem pouca densidade normativa. Gostaria de conhecer até mais a fundo, pode ser muito interessante, mas como se revestir juridicamente. Em arremate, Elisa, passei por formação histórica de federalismo, cláusula pétrea, federalismo assimétrico e de cooperação para ajudar os entes, mostrando que a União tem um papel mais protagonista. E hoje eu que encerro com uma pergunta. Ficou clara a minha explicação, Elisa? Absolutamente clara. Você tem já o hábito de lecionar, Ricardo, então você consegue juntar bem aí as informações e esse é o grande mistério e prazer da televisão, né? Um veículo de massa em que a gente traduz os assuntos para muita gente que nos assiste. Obrigada, viu, Ricardo Baronovski, por mais um dia e mais uma semana. Excelente fim de semana a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro, você já sabe, mas eu repito, não refletem necessariamente a posição da CNN.